bem, senhores, boa noite, boa noite, boa noite. Prazer falar com vocês. Tema importante, relevante no dia de hoje. Thomas Juliano aí já deve estar chegando para a gente conversar um pouco sobre a história, né? Sobre como é que justificou todo esse caminho das Forças Armadas. Eu acho que é importante a gente entender, mas comentar um pouco aqui o decreto, o que aconteceu, qual foi a sequência e como isso é temerário, né? Tipo assim, o pessoal acha que intervenção federal é uma coisa simples e não é, né? É algo bem sério e não deve ser dado como foi feito hoje, por exemplo, por um fato determinado, né? Invasão dos poderes. Ô, Rodrigo, boa noite. Fala, meu irmão. Boa noite. Ah, Prazer. sim. Olha a camisa de hoje, Linda. para começar aqui, ó. Viu? Cara, eu tava começando aqui, eu ia começar a falar, você tá entrando, eu ia falar a seguinte frase, né? É importante entender o passado para não repetir os mesmos erros do passado. Nós estamos tendo uma intervenção federal decretada hoje. Você sabe que durante o Império não foi decretada nenhuma medida de exceção durante todo o período do Império, né? Zero medida de intervenção, né? Porque nós temos 3 medidas de exceção no Brasil, né? Intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. Assim, durante o ano, depois do golpe da República, várias vezes. E hoje nós estamos tendo intervenção federal por um fato determinado acontecendo, que é óbvio, um fato absurdo, não tem nenhuma lógica, nenhum sentido, é uma imbecilidade sem tamanho, é completamente equivocado, não tem nem o que falar sobre isso, só para deixar claro, mas, assim, isso já aconteceu no Brasil, né? Parece figura repetida. Primeiro que, a depender do caso, né, Rodrigo, as pessoas têm uma imagem como se o Brasil tivesse uma história pacífica. E o Brasil é um mosaico de conflitos civis, mosaico de disputas da colônia, passando pelo Primeiro Império, passando pelo período regencial. Aí há uma tranquilidade, uma certa tranquilidade, depois de resolvida a questão da praia, questão praieira, talvez assim o último conflito da regência, mas que se estendeu até depois da maioridade de Dom Pedro II. Depois, com a proclamação da República, o golpe republicano, o Brasil vai ter mais guerras civis, as piores da sua história. Federalista no Rio Grande do Sul, Canudos, contestado. Aí chegaremos à Revolução de 30, mais uma guerra civil em 32. Uma guerra civil dolorosa, tanto é que é muito provável que, inclusive, Santos Dumont, quando verificou que o seu invento estava sendo usado contra o próprio país, tenha se suicidado, motivado por isso também. Depois de 32, teríamos novos conflitos civis. 35, a chamada intentona comunista. A intentona comunista, nós temos o Estado Novo. Justifica a Constituição de 37, né? Mais conflitos. Fala. Mas deixa eu parar bem aqui, só para falar um fato histórico aqui, pegando seu gancho, né? Muita gente não sabe, aqui no Ceará, que esse canalha chamado Getúlio Vargas jogou uma bomba no estado do Ceará, né? Bombardeou o estado do Ceará para acabar com aquele chamado de Caldeirão do Diabo, que era algo apoiado pelo padre Cícero, logo após a morte do padre Cícero, né, que tinha muita força política. Logo após a morte do padre Cícero, ele mandou aviões, a recente Forças Armadas Brasileiras, Força Aérea Brasileira, FAB, ele mandou bombardear ali na região do Cariri uma cidade, né, um dos grandes bombardeios, dos maiores bombardeios feitos contra seu próprio povo cometido na América Latina, né? Talvez, não duvido ter sido o maior da América Latina, certo? Assim, e praticamente ninguém do Ceará sabe disso, né? Quando eu falo isso, o pessoal não entende porque que eu sou tão puto da vida com o Getúlio Vargas. Nessa linha cronológica, Rodrigo, 37 o Brasil vai ter experiência do Estado Novo, vai durar até 45, depois mais conflitos civis, aí nós vamos chegar em 64, mais conflitos civis, aí nós vamos chegar em 85, ou seja, a história brasileira aqui nessa cronologia é uma história marcada por conflitos. Inclusive essa experiência, aspas, né, nessa abstração chamada povo, tentar ocupar as áreas de poder, é algo que, durante, exemplo, a era Floriano, a era Deodoro, a era Vargas, Arthur Bernardes, Hermes da Fonseca, enfim, houve movimentos nesse sentido. Antes de Getúlio, por exemplo, assumir o poder no catete,
o povo simbolicamente, com o Washington Luiz já deposto, o povo simbolicamente estava ocupando as áreas de poder. Estava tomando, por exemplo, o catete, simbolicamente amarrou os cavalos no obelisco. Amarrou o E cavalo o no obelisco, obelisco, né? na então principal avenida do Brasil. Isso é importante de se dizer. Simbolicamente, na capital do Brasil, num símbolo da Belle Époque brasileira também, da presidência do Rodrigues Alves, de anos antes, um símbolo de um Brasil que se modernizava, era, de fato, a nossa hoje Avenida Rio Branco. Então, o movimento histórico que a gente visualiza hoje, ele não é necessariamente inédito. Ele tem, claro, né, suas especificidades, né, mas inédito não é algo assim que nós poderíamos atribuir. A história brasileira é marcada por conflitos sangrentos. Só para contextualizar também um dado, Floriano Peixoto, na chamada Revolta da Armada, basicamente mandou bombardear o Rio de Janeiro. O movimento dos 18 do Forte, que deu errado, a tentativa era: queremos Hermes da Fonseca presidente do Brasil. O presidente, então, era o Epitácio Pessoa. Arthur Bernardes já era, de fato, o nome escolhido para sucedê-lo. Tentaram fazer uma conspiração, os militares, para que o Hermes da Fonseca assumisse. Deu errado. Resultado, Arthur Bernardes pediu que Epitácio Pessoa, que ainda era o presidente em exercício, mandasse prender Hermes da Fonseca. Ou seja, Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro, que havia sido presidente do Brasil, que tinha disputado a eleição civilista contra Rui Barbosa, foi preso por um dia, mas simbolicamente foi um ato de muita força naquele momento. Durante a década de 20, só para contextualizar também, o Brasil vai viver as experiências dos chamados tenentes, uma série de conflitos liderados por militares. Poucos sabem, mas, exemplo, a coluna Prestes tem como gênese base militar. Exatamente. Sim. Exatamente. O Luiz Carlos Prestes participa desse movimento dito Forte Copacabana, participa indiretamente, ele, Siqueira Campos, o brigadeiro Eduardo Gomes, mas o Prestes não se envolveu no ato. O ato era o seguinte, pessoal: vamos bombardear, dar um sinal. Com esse sinal, um levante militar vai acontecer, e com isso Arthur Bernardes não poderá subir. A tentativa era essa. Olha o paralelo, né? Vamos agora fazer as manifestações em frente aos quartéis, vamos agora para o Congresso, com isso o Lula não assumirá e vamos depor o Lula. Cara, deu errado, assim, não tem uma... Rodrigo, pode dizer que tem uma manifestação, tem um momento em que os exércitos faz a coisa certa, se você vai fazer a coisa certa. Vamos lá, vamos usar esse, né? 46, vai lá, Getúlio Vargas, olha para Getúlio Vargas e diz assim, ó, tu sai ou tu morre, certo? Assim, teve essa aí chamaram nova eleição, começa, regime democrático volta. Eu não considero muito. Nessa certa... meu amigo. Nessa certa... Cara, é porque as outras são tão ruins. Tipo assim, cara, você deu um exemplo aqui se você pegar o fato de hoje, né? Só para entender, só para contextualizar o fato de hoje com o passado, né? O fato de hoje vir as pessoas se manifestando em frente ao quartel, acho que manifestação legítima, cada um pode reclamar o que quiser, é do jogo e faz parte, não tem nada errado nisso. Eu discordo da forma da manifestação, mas eu acho que cada um pode se manifestar da forma que quiser. Nesse ponto, não acho que é nada violento, nem acho que é nada antidemocrático, ao contrário, acho que é do jogo democrático esse tipo de coisa. O que é estranho é você testar assim, dar arma pro teu adversário, assim. Eu até escrevi isso hoje, ó. Foi dado arma para a esquerda, foi dado arma para a esquerda, e agora as medidas de correção serão muito mais fortes. Não tenha dúvida, porque até hoje até ontem não havia motivação jurídica ou política para haver uma reação forte contra esses manifestantes. Não havia isso. Certo? Hoje tem. E isso aconteceu em vários momentos históricos. O exemplo do 18 Forte, o exemplo da Intentona Comunista, o exemplo que foi usado, mentido, né, lá com o plano Cohen, mas que havia uma certa manifestação contra isso. A própria situação que você havia de medidas em 64 do lado e do outro. Você tinha motivações dadas por adversários políticos que permitiram o uso da força e de aumento do Estado. O Estado só aumentou a sua força contra essas pessoas.
Não colocou, não, né? Tem uma frase até do Olavo que está circulando, parece até que ele estava prevendo isso, né? Que é dizendo que as Forças Armadas vão agir muito fortemente para manter a ordem do lado da turma da repressão, né? Porque, assim, até uma discussão que eu estava no grupo era: Rodrigo, você não está dando uma solução. Cara, porque não há uma solução, não há um fato que vai acontecer magicamente e vai dar certo. Porque, historicamente, o que deu certo no Brasil, e para mim eu considero o período imperial o momento de, principalmente do período com Dom Pedro II, né, que havia uma possibilidade de transição mais tranquila, de estruturação muito melhor com isso, você teve uma troca democrática acontecendo muito livremente, né? O partido assumindo o poder, a oposição, situação, virando todo o tempo. E isso era muito positivo para o Brasil. Depois disso, cara, só foi golpe. Golpe atrás de golpe. Nós temos intervalos entre golpes. Essa é a realidade nesses nossos, vamos lá, 150 anos aí de 130 anos de regime democrático. É nada em termos históricos, é só golpe. São golpe, e golpe, o pior é, Thomas, tem golpe dentro do golpe. Se não só satisfeito com golpe, a gente tem golpe. Até retomando o movimento da coluna Prestes, o Prestes ele vai ser ali um dos intelectuais, né, um dos militares, um dos conspiradores do movimento dos 18 Forte, não participou, foi afastado, foi para Santo Ângelo. Santo Ângelo, pessoal, território das missões no Rio Grande do Sul. Próximo, inclusive, ali, esse território missioneiro de São Borja, que é a cidade que nasceu o Getúlio Vargas e o João Goulart. Aí o que acontece? Getúlio Vargas. Ele, em Santo Ângelo, começa a movimentar-se, acompanhado, claro, de outros militares, para organizar uma chamada Guerra de Movimento, que é algo que o Mao Tse-tung empreendeu em Hunan, a Guerra de Movimento. Ocupa espaços, cidades, atrai contingentes, até chegar, no caso, na capital, na estrutura de poder, enfim. A ideia de Prestes ali, e Prestes naquele momento, ele ainda não era marxista-leninista. Isso aqui é importante de se dizer. Ele era um militar revolucionário. Durante a década de 20, nós teremos várias revoltas de tenentes, a principal, a de 30. O movimento de Vargas em 30 é uma ditadura militar, é um golpe militar, protagonizado por homens da chamada Aliança Liberal. Antônio Carlos, descendente de José Bonifácio, o próprio Getúlio Vargas, João Neves da Fontoura, Borges de Medeiros. Mas Prestes dá para eu dizer que ele estaria dentro desse revolucionário positivista, né, Thomas? Tipo assim, ele estaria dentro do esquadro. Ele ali, no contexto de 22, ele ainda não era um marxista-leninista, ele era um militar tecnocrático que ramificava uma experiência que no Brasil ganhou muito corpo com o castilismo, que é o da chamada ditadura evolucionista, um positivismo evolucionista, que é o que também nas mentalidades hoje muito existe, que a ideia é assim, um líder forte é capaz de conduzir a sociedade brasileira rumo a uma evolução. O líder político é sempre visto como uma espécie de Moisés, né? Então tira o brasileiro do cativeiro, então conduzirá esse povo rumo a uma jornada metafísica. E no caso Prestes tinha uma mentalidade tecnocrática, coerente com o período, com o ambiente que ele foi formado. O que vai acontecer? Em 22 começa então o surgimento do Partido Comunista, você tem os movimentos dos tenentes, etc. E durante essa década de 20, ele acaba conhecendo o Astrogildo Pereira, que é o fundador do Partido Comunista Brasileiro, e foi o Astrogildo Pereira que apresentou para o Prestes Lenin, Marx, etc. Em 30, só para contextualizar, o Oswaldo Aranha queria que o Prestes participasse do movimento, o Prestes que não quis participar. Chegou até a pedir dinheiro emprestado para o Oswaldo Aranha, usou o dinheiro, não devolveu, e depois disse, né? Essa revolução, ela, no fundo, é uma revolução burguesa. Né? Enfim, aí nós estamos numa fase, Rodrigo, que o conhecimento histórico... Mas só para deixar claro, a coluna vindo com Getúlio Vargas, que desce do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, tinha um sentido parecido, né? O Getúlio, somando tropas... O Getúlio ele não acreditava na via militar. Quem acreditava na via militar... Acontece o seguinte, nós tínhamos, desde Campos Salles, a chamada política dos governadores. A política dos governadores, depois da morte, por exemplo, do Pinheiro Machado e outras situações, ela foi sendo enfraquecida. Tinha um desgaste. Esse desgaste atingiu um tipo de cume com a disputa entre Washington Luiz e Antônio Carlos. Antônio
Carlos queria ser o candidato à presidência, Washington Luiz queria que Júlio Prestes fosse o candidato. Então, Antônio Carlos, até com a mediação do Assis Chateaubriand, forjou, ali do sentido de forja, de ter esculpido o candidato Getúlio Vargas, que tinha uma experiência política menor. Getúlio perde a eleição para Júlio Prestes, uma eleição provavelmente escusa, como eram as outras também. Getúlio tinha sido ministro do Washington Luiz, ministro da Fazenda. Getúlio trocava cartas com Washington Luiz, dizendo que não estava conspirando, meu presidente, meu amigo e tal. E o que vai acontecer? Vem a morte do João Pessoa, sobrinho do Epitácio Pessoa, vice-candidato à presidência da Getúlio, e ele morre. Mas por causa do contexto lá de princesas, questões particulares com a família Dantas, enfim, ele morreu no Recife, né? O que vai acontecer? Antônio Carlos, João Neves da Fontoura, Oswaldo Aranha começaram a instrumentalizar a morte de João Pessoa e começaram a imputar ao Washington Luiz a culpa. Chegaram a trazer o corpo do João Pessoa, nenhuma relação. Que não tinha nenhuma, zero. Relação, zero. Só para deixar claro. Trouxeram, então, o corpo de João Pessoa para o Rio de Janeiro, capital do Brasil. Velaram ele no Rio de Janeiro. Movimentação política enorme. O Maurício de Lacerda, que é o pai do Carlos Lacerda, chega a discursar, atribuindo ao Washington Luiz a morte e ainda dizendo que João Pessoa era o mártir da liberdade no Brasil. Começaram a usar, então, a morte do João Pessoa, que não tinha relação com a eleição de 30, para o fim político. E é a morte de João Pessoa que vai dar o start na Revolução de 30. E o Getúlio faz o quê? Ele observou, outros organizaram, Francisco Campos, Oswaldo Aranha, etc., organizaram esse levante, e o Getúlio aí sim protagoniza esse levante a partir de Ponta Grossa. Ele se instala em Ponta Grossa, depois passa por São Paulo, chega no Rio de Janeiro, já com tudo organizado. A participação do Getúlio no levante militar, ela é muito, assim, no aspecto simbólico, muito expressiva, mas no aspecto de estratégia, etc., é insignificante. Por exemplo, Tasso Fragoso, militar, foi muito mais responsável por tudo o que aconteceu do que o Getúlio. O Góes Monteiro, futuro general, etc., muito mais participativo. Isso é um exemplo. Mas você pensa, né? Você tá aqui, o Getúlio tinha um background de dois caras que eram dois grandes pensadores. Eu discordo 1000% deles, que é Júlio de Castilho e Borges de Medeiros, mas que eram dois caras muito à frente na organização política, né? Os gaúchos eles tiveram essa característica muito forte, né? De sempre conseguirem chegar ao poder central, né? Assim, chegaram ao poder central depois que chegaram a primeira vez, chegaram várias vezes depois, né? Se incomodavam muito no chegar, até estavam muito ligados ao seu próprio espaço, mas depois que chegaram, tiveram vários presidentes dessa linhagem, e com a força militar que sempre tiveram. Né? O Rio Grande foi sempre um estado, aí você pode falar melhor do que eu, mais indicado do que eu, foi sempre um estado que teve essa influência positivista e militar muito forte, e aí foi o gancho até para trazer para esse... Eu queria só tentar linkar esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Que assim... parece que a gente copia os americanos, né? Você tem que copiar igual. Você tem que, não pode ser um pouquinho diferente, não. Tem que fazer igual os caras fazem lá nos Estados Unidos, mas colocar como isso começa, essa ideia revolucionária do exército, das Forças Armadas, estarem sempre nessa coisa, né, de revolucionário, de mudar, mas não baseado em... Engraçado, se pensa em revolucionário, sempre se pensa que vai ser marxista, vai ser de esquerda, e não é, né? É esse o ponto. A mentalidade revolucionária não necessariamente... O Partido Comunista na história brasileira ganhou muita força dentro de bases militares. Uma das principais razões para a queda da monarquia foi a questão militar. Deodoro da Fonseca foi conspirador muito antes do 15 de novembro de 1889. Floriano Peixoto, muito conspirador dentro da estrutura interna do Império. Não, do própria administração do Império. Porque ele, diferente do Deodoro, se relacionava mais diretamente com os militares, apesar da carreira política. O Floriano respondia diretamente ao Visconde de Ouro Preto. E ele respondia dizendo, olha, tá tudo bem, não tem nada. Não tem nada. Resultado, veio o golpe republicano, em um intervalo de meses ele é vice-presidente da República. Então, interessante também.
Estava olhando, E viu o golpe de tudo. acontecendo, né? Com Ele tava certeza, lá, né? não, Tava assim, lá, não há... Tem que ser muito ingênuo para achar que não. Olá pessoal, vocês que estão curtindo o episódio de hoje sobre política, já conhecem nosso curso de pós-graduação em Direito, Ciência Política e Liberalismo? Entre no site misacademy.com e saiba mais. As inscrições para as novas turmas já estão abertas. Visite misesacademy.com e conheça o braço acadêmico do Instituto Mises Brasil. Ainda, Rodrigo, nós tivemos a primeira Constituição republicana, aí Deodoro da Fonseca, por pressão do Exército, além também do Parlamento, de alguns republicanos históricos, renuncia. Floriano não poderia assumir, era para ter uma nova eleição. Floriano assumiu. Golpe. Assumiu. Golpe dentro do golpe. Primeiro golpe. Primeiro golpe dentro do golpe. Aí, Primeiro golpe dentro do golpe. Que é assim, uma chance de o Rui Barbosa ter sido eleito naquela primeira eleição era enorme também, né? O que se falava é que a chance... Aí tá, vem Prudente de Moraes. Aí vem Canudos. Aí vem Campos Salles. Aí vem a tentativa dos civis, principalmente, da oligarquia econômica brasileira, organizar a sucessão. Aí, nessa conjuntura, vem Rodrigues Alves. Nesse sentido ali, o presidencialismo brasileiro, naquele momento, adquiriu um certo apogeu. Mas depois de Rodrigues Alves, vem Afonso Pena. Afonso Pena morre durante o mandato. Nilo Peçanha tem que assumir o presidente negro brasileiro. Aí Nilo Peçanha assume, cumpre o seu mandato. E aqui já começa uma pressão política até então nunca vista. Rui Barbosa vai querer concorrer. Hermes da Fonseca é forjado candidato por Pinheiro Machado. Você tem o Pinheiro Machado antes querendo que o Barão do Rio Branco seja presidente do Brasil e ele não quer de maneira alguma. Aí uma pressão. E o Exército Brasileiro acaba atuando nessa eleição e Hermes da Fonseca é presidente do Brasil. Administração muito questionável, etc. E vem a década de 20 com o Exército alegando defasagem política, que não estava participando mais dos movimentos, etc. Vem Getúlio. Quando Getúlio assumiu, Getúlio aumentou salários, Getúlio aumentou patentes, Getúlio nomeou interventores. Porque, pessoal, vem o golpe, você precisa fazer novas prefeituras, governos, etc. Militares ganharam cargos políticos expressivos. E ele fez esse movimento. E ele vai criar, inclusive, aquele grupo, que é o 13 de outubro, que foi ali uma milícia de Estado, né? Uma milícia fascista, com o apoio do Exército. Aí vem todo esse movimento, o Exército ali dando todo o apoio. Getúlio então aumentou salários, aumentou a relação do Exército, por exemplo, com as classes médias brasileiras, CPOR, Serviço Militar Obrigatório, enfim, tudo isso antes da Constituição de 34. Aqui também tem um dado que é importante, porque assim, a Revolução, tu sabe como ela começa, mas tu não sabe como é que ela termina, né? Vários homens apoiaram Vargas em 30. O que acontece é o seguinte, o Vargas não cumpriu o ideal prévio da Revolução. O ideal era o seguinte, tá bom, eu vou assumir, no máximo em 32 tem uma Constituição. Em 32, o Vargas já tinha criado, sem Constituição alguma, Ministério do Trabalho, algo equivalente ao que hoje é o TSE, Ministério da Educação, já tinha estruturado sindicatos atrelados à política varguista, já tinha... Ele montou um Estado. Tudo por decreto. Tudo por decreto. O Congresso ficou fechado de 30 a 34, de 37 a 45. O Congresso só ficou aberto 3 anos. Quando a Constituinte foi aberta, ali 33, o Estado já estava forjado. No campo das mentalidades, como é que você vai chegar e vai dizer assim para o povo, olha só, eu criei um Ministério do Trabalho porque eu quero te dar dignidade. O povo... Aí vem uma Constituinte, agora eu vou tirar isso aqui. Não, no campo da mentalidade, ninguém quer debater teoria sobre... Não. O Estado já estava criado em 34. Ainda, a forma como o brasileiro... E só curiosidade jurídica, tá? A Constituinte foi criada para a Constituição, tá? Ela não entrava na criação de legislação, só para deixar claro. Diferente da Constituinte de 89. Ela não entrava nesse critério. Ela fazia a Constituinte de 34, ela foi criada
única e exclusivamente para criar a Constituição, que já Ela estava estava pronta. sendo muito claro, já estava Pronta. muito bem desenhada. Bem ou mal, Entendeu? como é que você vai mexer? Dependendo do lugar, nós sabemos, o Brasil é um país vulnerável até hoje, de saneamento básico pleno, tem temas muito sensíveis. Então, são temas O muito Ceará, sensíveis. minha Aí terra, como é que você tem vai muita debater dificuldade. isso? Aí vem a Constituinte, que basicamente validou o Estado já existente. Aí, muitas vezes, assim, ó, o brasileiro Pois é. médio interpreta a história nacional de um jeito um pouco bovino, né? Porque, por exemplo, tá bom, Getúlio, ele é tratado muitas vezes como um homem que deu o direito às mulheres ao voto. Mas que direito é este se durante a chamada Era Vargas as mulheres não votavam, ninguém votava a ditadura? Então, assim, no papel... Não era só aqui, as mulheres que não ó, votavam. eu vou não era só escrever as aqui, ó, mulheres que não todos votavam. os brasileiros agora são milionários, são riquíssimos. Qual é o valor desse papel? Nenhum. Qual é o valor de um papel que atribui direito às mulheres ao voto, sendo que elas não puderam expressar essa participação política? E assim a gente poderia seguir. Foi um discurso... Porque ninguém podia, né? Ninguém podia. Porque ninguém podia, só para deixar claro. E uma curiosidade também que pouca gente sabe, ele se inspira em 3 constituições que são horrorosas. São as constituições revolucionárias que inspiraram grande parte do movimento constitucionalista pré-Segunda Guerra Mundial, que é a Constituição de 17 da União Soviética, a Constituição de 18 Constituição de 18 do México e Constituição de 19 da República de Weimar. Né? São as 3 constituições que servem de base para essa. Com um detalhe, né? A educação eugênica, ela estava sendo moda no mundo. Moda no mundo, a educação eugênica. Se você pegar a Constituição de 34, vai estar lá, estimular a educação eugênica. E o Exército Na Constituição apoiando tudo isso, Rodrigo. cara. Apoiando tudo Na nossa isso. Constituição tem isso. Apoiando tudo isso. Então, a questão é, o Exército tinha demandas durante toda a década de 20, Getúlio chegou, já no primeiro ano de ditadura, deu para o Exército que querem cargo, querem isso, querem aquilo. Sim, sim, sim. Exército com Vargas respaldou 15 anos de ditadura, de perseguição a intelectuais, fechamento de jornais, assassinatos, censuras, guerras civis. O Exército lutou contra o Brasil em 32. Esse é o ponto. O movimento contra-revolucionário, como eu gosto de chamar, de São Paulo, que tinha uma série de ramificações do que se refere assim, às demandas, tanto a insatisfação com o interventor escolhido, quanto a sede por uma nova Constituição. Mas você tem um exército bombardeando o principal estado da nação. E esse estado da nação, que, por exemplo, já na presidência do Floriano Peixoto, chegou a emprestar dinheiro para o Brasil. Então, graças ao Getúlio, inclusive, que existe esse sentimento em muitas mentalidades de certa ojeriza, certa resistência com São Paulo. É graças ao Getúlio. O Getúlio, inclusive, que vai polarizar o Brasil. Nordeste, São Paulo, gaúcho. Gaúcho é assim, com essa... É assim, é o Getúlio que vai forjar essas mentalidades. Inclusive com aquelas celebrações fascistas de queima de bandeiras, etc. Então... porque o detalhe, na Constituição de 34, a Constituição de 37, né, acabam os símbolos nacionais, os símbolos estaduais e municipais. Né? Você não pode ter bandeira de nenhum estado, não pode ter bandeira de nenhum município. Só tem um símbolo, que é o símbolo do Brasil. Por sinal, a Constituição é absolutamente xenófoba. Né? É assim, não pode ter outra língua, não pode ter outra discussão. Aí assim, perseguição violenta. Os militares Se você acha apoiaram que a tudo isso. militar teve pau... Não sei. Aí, em 46, fizeram o seu presidente, o Dutra. Aí, o que vai acontecer? Sai o Dutra. Isso. Democraticamente Aí saiu o Dutra. Aí saiu o Dutra. Aí volta o Getúlio. Os militares não queriam. Porque, pessoal, tem uma série de complexidades. Os militares começaram a ficar insatisfeitos com o Getúlio. Então, nós tivemos um tempo de namoro. Aí... Sim. Mas, pessoal, a chantagem cansa, né? Para. O chantagista, ele não para, né? Se eu te peço 10, tu me dá 10? Pô, por que eu não te pedi 20? Me dá 20? Né? Depois 30. Então, assim, não para. E o cara vai ficando na mão dos militares, né? Só que ele pegou o núcleo duro de poder, que é essa milícia fascista, que conseguia protegê-lo da reação dos demais
militares, né? Porque era a galera mais violenta, né? Ele começa a se juntar com o que há de mais violento, de mais inescrupuloso, né? O de mais revolucionário, nessa turma que era onde ele se juntou. Então, assim, ele tinha um dispositivo, Aí vem né? o, Um mecanismo vem o de segundo proteção mandato muito dele. forte. Militares não queriam. Tanto é que no segundo mandato a gente já tem uma UDN criada, por exemplo. Você já começa a ter uma série de oposições desde o início ao Vargas. Mandato muito tumultuado, muito tumultuado. Aí o que vai acontecer? 54, o Getúlio usou a carta que ele já especulava no seu diário desde 30, 32, 34, 37, que era a carta do suicídio. Nos diários de Vargas, ele sempre flertou com a possibilidade do suicídio político. Em 54, ele se suicidou. Ficar para a história. Tanto é que... Ficar para a história, né? O morro claro para ficar na história. Seguinte, se 30 não der certo, a Revolução de 30 não der certo, o suicídio era uma opção. 32, se, por exemplo, ele perdesse o controle do Brasil para São Paulo, suicídio opção. 34, 37 e assim por diante. 54, ele se suicidou. Com isso, o Brasil se viu, e eu falo o Brasil assim, a sociedade, as mentalidades, a imprensa, enfim, né? As camadas mais plurais do país se viram, em alguma medida, curvadas a Vargas. Tanto é que em 55 você tem um herdeiro de Vargas assumindo o Brasil, que é o Juscelino Kubitschek, e que já contou com oposição, inclusive com tentativas de golpe quanto ao mandato dele, de linhas militares, linhas udenistas, enfim. Aí o Juscelino cumpre o mandato, aí vem o homem que varreria a corrupção brasileira, o homem que não... Só ficar em JK. JK é uma figura estranha, né? Esquisita, porque assim, ele era um pouco dissociado, um pouco, apesar de aliado e usado, como, assim, colocado como até um herdeiro político. Ele era completamente de Vargas. Assim, primeiro que ele era um democrata. Na comparação com Vargas, ele é um democrata. Então, o Vargas é um castilhista, um autoritário, um caudilho. Então, ele é um herdeiro político, como o Tancredo Neves também foi, o Juscelino, Tancredo, João Goulart, são herdeiros políticos de Vargas. Brizola. Então, você tem 4 perfis de políticos completamente diferentes. Então, para que a gente entenda como o Vargas ele é multifacetado. Assim como o Vargas mandou perseguir homens da extrema-direita brasileira, homens da esquerda, homens da extrema-esquerda, homens de uma direita branda. Assim, ele não tinha filtro. Era assim... É varguista ou não é? A perseguição de Vargas, por exemplo, e dos militares aos comunistas, muitas vezes era mais porque os comunistas pertenciam à Internacional Comunista, portanto, adeririam a forças estrangeiras, e não necessariamente porque eram comunistas. Vargas mandou prender o Plínio Salgado, um exemplo, que não era um homem evidentemente comunista. Vargas era um professor do Carlos Lacerda, e o Carlos Lacerda não era mais comunista. Chegou a participar da intentona de 35, que nem todo mundo lembra. Então, nessa... Claro. E, obviamente, os lacerdistas fazem questão de não lembrar. Prestes e disse, a intentona vai começar. E é maravilhoso isso no sentido da vida humana, né? Então, assim, você tem, em 35, o Lacerda... Não, antes ainda, Rodrigo. O pai do Lacerda discursando no velório do João Pessoa, imputando a culpa ao Washington Luiz, pai do Lacerda. Em 35, Lacerda na intentona. E em 54, o Lacerda é acusado indiretamente de ser basicamente o culpado pelo suicídio de Vargas. Aí o que vai acontecer? 64, depois aí, então da renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart vai assumir. Aí você tem uma disputa de 2 interpretações da era Vargas. É a turma do Tancredo, a turma do Jango. Uma disputa, vem o movimento de 64. 64, o JK vai ter apoiado. Mas é engraçado, né? É engraçado. Eu nunca tinha parado para fazer essa tua sequência dessa forma, né? Assim, só para ficar claro. Democrata mesmo, só vai ter JK. O Tancredo nessa época não era parceiro, assim, né? Isso aí você vai lembra. Não, 64. Porque foi golpe, né? Foi golpe também. Foi golpe. Teve um golpe aí, né? Foi golpe. Não, antes.
Claro que foi golpe. 61 aqui, ó. Que foi o parlamentarismo ali, quando sai Jânio Quadros, João Goulart assume e diz, é golpe, velho. Golpe parlamentar pesado. Os caras alteraram o regime de poder no meio do golpe, no meio do mandato. Isso não existe, tá? O regime de poder nunca se altera em meio de mandato. Se altera no próximo, porque você está elegendo aquela figura pro regime determinado pro próximo. E o ponto é esse, Rodrigo. As pessoas, só para quem não lembra, só para quem não lembra, as pessoas muitas vezes não querem debater parlamentarismo no meio do mandato. Assim, a estrutura narrativa dos processos, sem o juízo de valor. Sim, foi golpe. 64 foi golpe. E depois de 64 tem um golpe dando golpe. Foi um golpe. Não significa necessariamente que ao dizer que foi golpe... 61 foi golpe, 64 aí 61 foi golpe, 64 foi golpe. Que você, ao dizer que é golpe, que você partiu agora a uma adesão maoísta, stalinista, leninista. Não. É possível dentro de uma narrativa, quando você analisa o modelo de Estado vigente e uma ruptura que surge a partir dessas conjunturas históricas, bom, isso é um golpe. Ponto. E a história republicana é uma sucessão de golpes. Inclusive, só nessa década de 60, a gente tem golpes, alguns constitucionais, alguns verbais. Tanto é que, tá bom, Castelo Branco, tu vai assumir e vai entregar o Brasil rapidinho, né? Castelo Branco, também, indiretamente, um herdeiro da Era Vargas. Médici é um herdeiro da Era Vargas. Geisel é um herdeiro da Era Vargas. Opa, peraí um pouco. Geisel. Eu acho que eu não vou entregar, não. Acho que eu não vou entregar, não. E aí você tem um plot twist que daqui a pouco tá o Lacerda, o Jango e o JK unidos contra o próprio movimento que o JK apoiou, 64, o Lacerda, evidentemente, o Jango era oposição. Daqui a pouco tem um plot twist que os três estão juntos. Então, nessa... E aí fica até 67, né? E até 67 ele é morto, é morrido, é alguma... Como diria aqui no Nordeste, é de morte matada ou de morte morrida, né? Que ele morreu naquela. Que aí entra o imbecil, né? Depois, Costa Silva, pô, o cara... E também todos esses homens participaram dessa conjuntura de década de 30, beberam de uma formação muito presente, com exemplo, né? Góes Monteiro. Se a gente for analisar o Francisco Campos, o autoritário, que foi o grande nome da Constituição do Estado Novo, ele vai ter atuado constitucionalmente na década de 60 também. Então, da mesma forma, então, tem Francisco Campos, herdeiro de Vargas, participando do exército ali. Então, o Brasil vive, na minha leitura, desde 30, as diferentes formas de interpretar ou de receber o legado de Vargas em disputa. Muitas vezes, sem perceber, nós estamos sempre debatendo o Brasil a partir da premissa de Vargas. Então, o TSE nasceu, exemplo, numa ditadura. Está na natureza do TSE ser autoritário. Nasceu numa ditadura. Está na natureza. Então, quando hoje você faz você, eu quero dizer assim, né, quem nos acompanha, faz uma reflexão assim, não, peraí um pouquinho, isso aqui está excessivo. Faça uma análise de onde nasceu, em que momento da história brasileira nasceu. O Ministério do Trabalho, tá bom. Você vai ali, quem é empreendedor. Aí tem os três funcionários. Aí o funcionário, eu não estou nem entrando nas grandes empresas, estou entrando assim, em situação pontual. Você tem uma padaria. Aí o seu funcionário foi ali, alegou desvio de função e processou você. Na Justiça do Trabalho, quase como via de regra, o empreendedor pequeno, médio, gigantesco, não importa, ele é sempre o vilão. Essa mentalidade nasceu onde? Sempre. Aí a gente continua nesse processo. Agora. Que é uma mentalidade de classes, né? É engraçado demais. Né? O Getúlio fez isso. O Getúlio pegou e começou a atender as classes para poder se manter no poder do jeito que se manteve. Imposto sindical nasceu onde? Vargas. A estrutura de uma imprensa realmente oficial, ao estilo DIP, e não só Vargas. A Voz do Brasil tem referência. Assim, imagina o impacto nas mentalidades, pessoal. Você está ali com um nível tecnológico que não é o nosso e você tem a oportunidade histórica de escutar o seu presidente falar com você. Exato. Ou seja, o povo recebia tudo isso no sentido assim de aproximação. Nunca tinham vivido aquela experiência. A forma como o Vargas se apresentava.
trabalhadores do Brasil. É ele, os trabalhadores, a conversa é direta. Tudo isso o Exército respondeu. Depois, uma provocação é... Mas só para ficar nesse TSE, para trazer para o momento atual, eu estou tentando sempre fazer esse link aqui de propósito, tá? O TSE, por exemplo, ele é um órgão, né? Historicamente, se você for para a Grécia, né? For para a Grécia, para Roma, for para o início da ideia do direito, você vai ter executivo, legislativo e judiciário separados. Né? Tipo assim, isso vai ser, no Estado moderno, isso vai ser ratificado por Montesquieu, lá no espírito das leis, né? Que eles vão separar a ideia, mas isso, historicamente, nunca o poder que executa é o poder que legisla, que é o poder que julga. Nunca. E lá, Platão escrevia sobre isso, Aristóteles escreveu sobre isso. Então, assim, você pegar Cícero fala pra caramba sobre isso em Roma. Então, você tem toda a construção sobre essa ideia de você não ter exatamente abuso de poder. E o TSE é um órgão que é executivo e judiciário ao mesmo tempo, né? O órgão que, tipo assim, eu organizo a eleição e eu julgo a eleição que eu mesmo organizo. Entendeu? Isso por si só é muito autoritário. É muito autoritário. Porque eu nunca vou dizer que a eleição que eu organizei vai dar errado. Pô, se eu estou organizando, tem que dar errado. Você que tá errado. Tem um caso, né, envolvendo o Brasil pré-TSE, que foi o seguinte: na eleição de 30, pessoal, muito provavelmente o Getúlio, na minha leitura, venceu aquela eleição. Assim como muito provavelmente o Rui Barbosa venceu o Hermes da Fonseca. Mas os acordos oligárquicos e o sistema eleitoral levaram os respectivos candidatos opostos à vitória. Hermes da Fonseca e Júlio Prestes. O ponto é o seguinte: na eleição Prestes e Vargas, houve uma interferência jurídica enorme. Primeiro mudaram a data da eleição, acabou sendo no domingo de carnaval. Depois mudaram a forma de contar os votos. Houve uma interferência jurídica enorme. Essa interferência jurídica... Brutal. Não é só agora. Essa interferência jurídica, Rodrigo, essa interferência jurídica, de fato, mostrava assim, ó, tá bom, essa eleição ela é uma eleição contestável. Aí veio a morte de João Pessoa. Aí é querosene no incêndio. Bum! O Exército tinha já um oficialato com esses problemas que eu mencionei e uma nova geração formada na década de 20, principalmente, revoltada, incomodada. Durante a década de 20, vários militares foram afastados por tentativas de golpe, discursos, aspas, né, antidemocráticos, discursos de ódio, e os termos eram esses, discurso antidemocrático, enfim. O que vai acontecer? O Vargas pega em 30 e diz o seguinte: estejam conosco, Tasso Fragoso, faça mediação, porque nós traremos esses homens de volta. Eles não estarão mais afastados. Anistia. Mas eles precisam estar conosco. Ou seja, isso o próprio discurso de posse do Getúlio em 30 já evidencia que ele coloca ali, ó, sem os militares nós não conseguiríamos assumir. O Exército, então, participou do primeiro golpe da nossa Constituição Republicana, da primeira, de 1891, da queda do Império, não vou nem mencionar a queda do Império. Depois... Um dia a gente tem que fazer uma live. Até hoje, quanto mais eu estudo sobre o Império, eu fico pensando, pô, a gente tem muito azar, velho. Mas depois, esse é o tema que eu disse, por que o Império cai? E ainda assim, ó, a gente teve muito azar, Puta que contra um Brasil que nem sempre as pessoas conseguem entender a complexidade de um golpe no sentido da microhistória até os grandes movimentos. O que seria uma microhistória, pessoal? Você precisa mudar nome de praça, nome de rua, porque aqueles símbolos de outrora já não devem mais receber legitimação, até os movimentos maiores. Exemplo, reestruturar governo, prefeitura, modelo político, modelo jurídico. O Brasil foi feito do zero ali. Nova bandeira, novo nome, Estados Unidos do Brasil, nova bandeira, novo hino, mudança de poder, sai um imperador, entra um presidente. E você tem que mudar a configuração, inclusive, da forma como a política brasileira vai ser discutida. E você tem... No caso do Brasil, a extinção de um poder, um poder constituído há 70 anos, deixa de ser discutido para a noite, o poder moderador. Entendeu? Então, assim, é muito...
é E a muito, muito censura. sério, né, cara? Assim, a mudança Deodoro disso. imediatamente vai censurar jornais. Exato. Homens como... O Brasil sempre foi muito ingrato nesse sentido, né? Esse Brasil republicano, tradicionalmente, é muito ingrato com seus filhos mais ilustres, né? Porque Carlos Gomes foi censurado, Joaquim Nabuco foi censurado, Machado de Assis, até Machado de Assis, pessoal, sofreu com censura. Então, e vem uma lista. Que é quase quem não foi, né? Tipo assim, dos grandes nomes, praticamente todos foram. E é engraçado que até o dia 15 de novembro de 1889, praticamente o que é o mais ninguém tinha sido. bonito Isso é o que da é mais parte do impressionante. imperador era o seguinte: existiu, a partir da década de 70, o Partido Republicano dentro do Império. Você tinha jornais que pregavam até da captação de Dom Pedro II que circulavam. Os discursos de um Silva Jardim, de um Lopes Trovão, eram discursos agressivos e não eram censurados. É evidente que o passado imperial não é o Éden. Mas agora, na comparação com essa nossa tradição política republicana, mas assim, Claro. convenhamos, né? Convenhamos, assim, convenhamos. É difícil, chega a ser constrangedor, porque você sempre acaba parecendo uma espécie de ufanista. E eu prego muito esse discurso que é possível defender o passado monarquista sem ser mongoloide. Você pode defender o passado monarquista sem parecer um imbecil, sem parecer o cabaço, o mongoloide, o afetado. Não, é só estudar os fatos, os documentos, verificar ali de fato, inclusive na Primeira República, os grandes feitos de um Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco era o quê? Era monarquista, é um exemplo. Ou seja, não, o Joaquim Nabuco, eu nem botei ele na conta, porque a participação política dele durante a Primeira República, ela será trepidante. Ele vai ficar afastado, depois ele volta. O Barão do Rio Branco, não. O Barão do Rio Branco, segundo o João Camilo de Oliveira Torres, foi o regente. O Brasil não, de fato, acabou, muitas vezes, por causa do Barão do Rio Branco, enquanto soberania, enquanto processo federalizado. Então, aí o Joaquim Nabuco, depois, inclusive, foi embaixador nos Estados Unidos, no tempo que, para ser embaixador nos Estados Unidos, no tempo que o Joaquim Nabuco é o primeiro, né? O requisito era maior do que fritar hambúrguer. Era maior. O Brasil era maior. O Brasil já foi maior. Barão do Rio Branco é filho do Visconde do Rio Branco. O autor, não sozinho, mas da lei do ventre livre. Muitos falam assim, a Princesa Isabel, em 1888, fez ali o seu movimento de assinatura da Lei Áurea, mas, de fato, a sua participação política na abolição foi uma participação muito restrita. Não foi. Em 1871, ela era regente do Brasil, moça, e assinou a lei do ventre livre, que talvez, no sentido de impacto social, tenha sido a lei abolicionista mais importante. Mais importante. Aí, então, nessa a República não apresentou um projeto de assimilação dos homens pobres do Brasil, descendentes de escravos libertos, etc. Você tem daqui a pouco o Brasil numa guerra civil, com participação do exército, canudos. Você tem conflitos civis como a Armada a federalista, o Brasil começa a ser refeito, do zero. E tendo que mudar tudo. Aí chega em 30, Getúlio faz o quê? Muda o Brasil de novo. Do zero, porque ele vai se apresentar como fundador do Brasil. Do zero. É isso. E ainda quer usar usar como o herdeiro de Dom Pedro. Isso, né? Ele quer se usar como herdeiro. É muito maluco. É outro porque ele fez isso. Fato. Sindicatos. Vem cá. Do mal, vem com o pai. Um postinho para vocês. Monarquistas, estão com saudade do imperador? Vou fazer o museuzinho do Império para vocês em Petrópolis. Nossa. Historiadores, patrimônio histórico, vamos lá, vou criar o IFAM. Aqui, militares, o que vocês querem? Ó, tá aqui. Yes. Ele fez isso, ele atendeu muitas classes. Muitas classes. E aí, o que é importante? Vem o movimento de 64, aí depois... Que é uma ideia do facho, né, pessoal? Assim, essa ideia, às vezes o pessoal se perde um pouco na ideia do facho, né? A ideia do facho, o facho sozinho, ele não presta. O facho junto é que funciona. A ideia do fascismo é que não há contraposição. Tá todo mundo, vamos agradar todo mundo, a gente consegue ficar todo mundo junto. Você não pode estar contrário a isso. Você não pode ter
tua visão individual. Você não pode ser crítico disso. Como é que você vai ser crítico de algo tão formidável, de algo tão coletivo, de algo que funciona tão bem? Essa é a perspectiva do fascismo, né? O pessoal às vezes perde isso, né? Assim, nada com o Estado, nada fora do Estado, tudo dentro do Estado. Porque o Estado era formado por essa agregação dessas classes, desses benefícios próprios e como isso ia funcionar. E o pessoal se perde nisso, né? E quando a gente vem, só para dar o gancho para isso tudo que a gente está falando, e pode ser que você esteja, no meu caso aqui, que falo mais do momento ideal do que da história, apesar de gostar e conhecer um pouquinho ela, né? E eu trato no momento atual, era para dizer para você hoje, por isso que eu quis falar com o Thomas hoje, porque eu disse, cara, o que está acontecendo hoje já aconteceu. Isso não é uma novidade do Brasil. Não é a novidade. O que está acontecendo? Essa bola que a direita, vou botar todo mundo no mesmo bolo, tá? Liberais, conservadores, bolsonaristas, que a direita está dando para a esquerda hoje, né? E eu não estou dizendo que é culpa da esquerda, não. A culpa é da direita mesmo, né? Essa maluquice que a gente tem dito faz tempo, perdeu, velho. Assim, não tem muito jeito, não. Não vai acontecer solução mágica. Essas coisas do salvador da pátria, véio, é mais fácil o cara dar o tiro na cabeça ou ir morar nos Estados Unidos, porque ele vai dar a solução dele. Está resolvido o problema dele. Personalismo não é algo novo no nosso caldinismo brasileiro, não. Nós tivemos talvez o maior representante do caldinismo da América Latina, que é o cara que a gente está falando aqui agora, que é o Getúlio Vargas. Entender isso importa. E esses caras parecem que Lula herda e Bolsonaro herda, né? É o que o Thomas falou, né? Assim, esse populismo de lado a lado, ele aparece. Ele é uma realidade. Aí, meu amigo, tem o movimento 64. Tá bom. A retórica, né? O Brasil precisa ser livre do comunismo, etc. O que vai acontecer? Em 85, veio o período da redemocratização, que, como sabemos, entregaram o Brasil para as mesmas pessoas que, teoricamente, seriam expulsas em 64. Durante o período militar, Nelson Rodrigues era menos lido que Paulo Freire. Isso é importante de se dizer, e eu tenho estudo sobre isso. Aí vou seguir. Oi? Nelson Rodrigues foi menos lido que Paulo Freire, só para contextualizar. E é só um exemplo que a gente consegue entender como no conjunto das mentalidades, no trabalho cultural, esse período foi, assim, precário, né? Mas aí vejam só, pessoal. Em 85, então, o Brasil ele é, aspas, devolvido à elite civil. Quem é, talvez, assim, o principal nome simbólico desse período? Tancredo Neves, que tinha sido ministro de Getúlio, que tinha apoiado o 64, certo? Tancredo Neves. Ou seja, o movimento de 85, 88 é reativo e vingativo ao Brasil de 64. Ocupa uma ramificação da era Vargas com o símbolo Tancredo Neves. Manteve a estrutura de poder herdada na era Vargas. A estrutura, inclusive, de problemas institucionais, essa confusão entre chefia de governo, chefia de Estado, dramas que a gente vive até hoje, herdados do personalismo político da era Vargas. Então, os militares, eles mantiveram um aparelho de Estado personalista, ditatorial, herdados da era Vargas. Se beneficiaram disso por 20 anos. E entregaram para uma elite civil, simbolicamente, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e outros. Aí você tem o movimento da Constituinte. Que navegaram no governo militar, que navegaram no parlamento durante esse período. Que deram um herói brasileiro, um herói brasileiro, que assistiu os movimentos constitucionais de 88, que foi o Roberto Campos, que escreveu sobre isso, um autor que a gente tem muito carinho. Então, o Roberto Campos ele vai descrever como é que esses debates aconteceram. Você tem movimentos que instrumentalizam o povo, como, por exemplo, as demandas populares para a Constituição. O povo escrevendo o que desejava. Então, assim, é o povo escrevendo, o povo simples, o povo sendo ridicularizado, pedindo a casa para os pobres, numa Constituição. A Constituição não é isso. Então, o que vai acontecer? A Constituição, com toda a sua utopia, o discurso
de promulgação da Constituição absolutamente vingativo. Está Ulisses Guimarães dizendo ódio à ditadura, etc. Reativa 64. A retórica do Lula e do Bolsonaro, a retórica, é uma retórica de 64. O Brasil ele está ali. Quando o Brasil é 64. Essa briga aí. O Brasil ramifica. Então, tem um movimento de Vargas que se ramifica em 64. Você tem de um lado Jango, Brizola, de outro JK, Tancredo. Os inimigos de Vargas ali tentando também se posicionar no debate. Geisel vem de Vargas, Médici vem de Vargas, Lacerda, ainda adversário também, orbita na era Vargas. Enfim, 85 ainda tem essa presença varguista, rejeição a 64. O Brasil institucionalmente é Vargas, rejeita a estrutura de 64 e a retórica política fica muitas vezes nisso. Nós estamos... E é tão estranho, o Brasil é estranho. Né? Aí do nada aparece um maranhense que não tinha nada para estar ali, não tinha nenhum sentido para ter sido presidente do país. E é outro golpe, né? Para quem não sabe, Sarney também não era para ter assumido a cadeira, segundo a Constituição, que era a emenda constitucional 69, que foi chamada à época de Constituição, só para deixar claro, tá? A Constituição foi feita por 3 pessoas, a de 69 foi chamada à época de Constituição. Tá? Todos os jornais falaram, nova Constituição do Brasil. Depois é que os doutrinadores começaram a chamar de emenda constitucional. Se for nos jornais, está lá, inclusive citada nominalmente, promulgada para isso, que é a emenda constitucional 69 hoje, Constituição de 69, a nossa 7ª Constituição. E na Constituição estabelecia claramente que se não tivesse tomado posse, tinha que ser aberto novas eleições. Ela era clara nisso, porque ainda não tinha tomado posse, né? Diferente da Constituição atual, que resolveu esse problema, né, dizendo que a diplomação pode ser do presidente ou do vice, e ela vale imediatamente, lá não tinha isso. Tinha que tomar posse, se não tivesse tomado posse, nova eleição. E aí, o maranhense entra no outro golpe, tá? Outro golpe do Brasil. Assim, esse é o golpe constitucional. Claro, era para ter chamado eleição indireta, enfim, não importa, mas era para ter chamado novo processo eleitoral, e o Exército disse, não, se quiser é o Sarney mesmo. E foi desse jeito, né? Se quiser é o Sarney. Se não, a gente aí, essa foi o papo. Ótima lembrança. E ainda, eu pego uma das frases de alguns aspas aí, patriotas, que dizem assim, não, o Lula, ele tem o Alckmin como vice, porque o Alckmin aposta na morte do Lula. Inclusive, alguns patriotas mataram o Lula, né, no Sírio-Libanês, né? Falaram isso, né? O Lula está morto, né? O Lula, na verdade, é um sósia, tá usando máscara. Enfim, o Lula estava na Bahia com a Janja e o pessoal dizendo que ele estava morto no Sírio-Libanês. Aí o que acontece? O Antônio Carlos, lá em 30, vamos voltar para 30 de novo. Tá bom, a gente precisa agora escolher alguém para assumir Minas, mas que seja velho, que possa morrer rápido. Existia esse tipo de rumor. Ou seja, até na retórica, exemplo, em 37, o povo gritou, Rodrigo, eu autorizo, pedindo Estado Novo. O povo gritou. Não. O eu autorizo não é o florianismo. Se pode. Parece aquele jogo contra o Equador. Se pode. O florianismo é o quê? É ter muito da retórica desse movimento bolsonarista. Muito. O líder ideal, o líder... Não. Bolsonaro é dentro de Floriano Peixeira igual. Não. O movimento de ordem civil, de muitas vezes, assim, entender a sua maneira, o que significa povo. Porque, exemplo, muitos dizem assim, o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela. Lamento, vocês não conhecem o Brasil. Porque existem lugares do Brasil que já são uma Venezuela. Há mais de um século. Ou seja, a forma, muitas vezes, como a ideia de povo, como a ideia de Brasil, ela é interpretada, é sempre no perímetro do umbigo, entende? Dos grandes centros. Fortaleza, Porto Alegre, são cidades distintas, com estruturas distintas, turismos distintos. Agora, em contrapartida, se nós começássemos aqui a levantar dramas sociais, dependendo do caso, muito parecidos. Ou seja, não, pera um pouco. Tem um problema aqui, que é um problema estrutural. Esse Estado, a maneira como ele está configurado. Entende?
Fortaleza e Porto Alegre vão ter problemas até semelhantes, com diferenças aí de turismo. Mas se você for para São Borja e para Quixadá, você vai estar no Nova York e talvez o lugar mais pobre da África, que você vai estar se contrapondo. Porque o interior do Rio Grande do Sul é riquíssimo. O interior do Ceará é muito, 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 muito pobre.